Bom dia a todos. Eu estou aqui na Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense para entrevistar a aluna Amanda Carvalho Maia Castro, autora da redação Nota 1000, da prova de redação do Enem 2015, e para saber um pouquinho mais da Amanda, como é que se deu essa escrita, como é que se deu esse processo durante a feitura da redação dela. Amanda, a argumentação, a atividade de argumentar é uma coisa que ela se dá no dia a dia. Na verdade, argumentar é uma atividade discursiva que a gente faz desde criança. Então, a atividade argumentativa é uma coisa que é inerente ao ser humano. Entretanto, eu percebo com os meus alunos, atuando como professora de língua portuguesa, que escrever um texto dissertativo argumentativo ainda para muitos é uma grande dificuldade. É uma atividade complexa, digamos assim. Para você, escrever um texto dissertativo argumentativo é difícil? Assim, eu não acho que seja questão de ser difícil, eu acho que é muito diferente, porque o texto, principalmente do Enem, da redação, é uma coisa muito específica, que a gente não está acostumado no dia a dia, então eu acho que exige um treino muito grande, específico para aquela prova. É diferente de você escrever um texto de opinião, é diferente de você escrever um texto narrativo, é diferente de você escrever uma crônica. Então, eu não acho que seja difícil, eu acho que a questão é que é diferente, exige muito treino. Durante todo o ano que eu me preparei para o vestibular, eu ficava treinando especificamente, porque eu queria focar realmente no Enem, e eu treinava especificamente para esse texto dissertativo argumentativo. Então, assim, eu acho que é uma questão que é diferente, você tem que se preparar de forma especial para ele. Não acho que seja mais difícil, mais fácil, eu acho que ele é mais específico do que os outros tipos de texto. Entendido. Você falou uma coisa importantíssima, que é a questão do treino, e que você, ao longo da sua vida escolar, nem sempre, como você citou aí no início, lida com essa modalidade argumentativa, muitas vezes o professor de língua portuguesa ele gira as suas aulas em torno de outras modalidades, como através dos textos narrativos, dos gêneros como crônica, conto, romance, ou através de poemas, ou através de texto descritivo, ou a própria entrevista, bula de remédio, enfim, vários são os gêneros. E acabam muitas vezes só trabalhando o texto dissertativo argumentativo ou no nono ano, ou já no terceiro ano do ensino médio. Isso aconteceu com você também? Ou você sempre estava lidando com o texto dissertativo argumentativo? O texto dissertativo argumentativo, especificamente, foi no meu terceiro ano. Foi quando eu estava me preparando para o Enem. Foi quando eu fui apresentada. Eu não fazia a menor ideia antes de como fazer um texto dissertativo argumentativo. Como eu falei, é muito específico. A gente aprende vários tipos de texto, várias tipologias textuais, assim, mas a gente, não, pelo menos para mim, não foi apresentado, antes desse momento de preparação para o vestibular, esse tipo de texto. Então foi meio que uma novidade para mim, assim mesmo. Entendi. Amanda, como você disse, só no terceiro ano do ensino médio, a modalidade argumentativa, o texto dissertativo argumentativo foi apresentado a você. Ou seja, durante as outras séries, o primeiro ano do ensino médio, o segundo ano do ensino médio, durante toda a sua vida do ensino fundamental também, da sua vida escolar, você acabou lidando com outras modalidades. Mas, na prova de redação do Enem, assim como dos concursos em geral, ainda se privilegia o texto dissertativo argumentativo em detrimento, por exemplo, do texto narrativo. Por quê? Por que você acha que a prova de redação do Enem, por exemplo, privilegia o texto dissertativo argumentativo e não o texto narrativo, por exemplo, que é aquele que você acaba lidando desde criança, que lhe é apresentado desde o ensino fundamental 1? Assim, eu acredito que o texto narrativo, ele exige mais de você uma questão criativa, uma questão assim, de você exercer a sua criatividade, assim. E o texto dissertativo argumentativo, como eu disse, eu não acho que ele seja mais importante, eu não acho isso. Mas eu acho que é importante numa prova que você vai definir quem vai estar entrando nas universidades, que você consiga trazer pessoas que são capazes de argumentar, pessoas que são capazes de colocar no lugar do outro, e pessoas que sabem mais do que marcar ABCDOE ou lembrar, às vezes, sei lá, uma data de uma guerra que aconteceu. Eu acho que é importante você estar trazendo para o mercado de trabalho, para as universidades, pessoas que saibam argumentar, saibam se colocar, saibam dizer no que elas acreditam e por que elas acreditam. Então, assim, eu acredito que, por conta disso, que o texto dissertativo argumentativo é meio que privilegiado pela visão da banca do Enem. Porque
porque a questão, eu acho os textos narrativos assim, extremamente importantes, assim, extremamente na área linguística, assim, eu particularmente também gosto muito, mas eu acho que é importante você estar selecionando pessoas que são capazes de falar, debater, argumentar. Eu acho que isso é uma coisa importante que você está trazendo para as universidades, as pessoas que saibam se colocar, assim, eu acho que isso é uma coisa importante. Então, assim, eu acredito que é por isso que a banca do Enem, no geral, assim, no último curso, como você mencionou, acabam botando em detrimento dos textos narrativos esse tipo de texto. Perfeito. Amanda, de uns anos para cá, alguns temas da prova de redação do Enem já conduzem o candidato para um direcionamento que concorde com a temática da banca. Por exemplo, o tema da prova da redação do Enem de 2015, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira, já afirma que a persistência existe. A minha pergunta para você é: você fez propositalmente ou de forma consciente a concordância com o encaminhamento, com o direcionamento dado pela banca quando escreveu a sua redação? Bom, eu acredito que assim, logicamente, quando se traz uma problemática nesse sentido, é uma questão humana de você concordar que aquilo existe, que aquilo é um problema assim na sociedade. Inclusive, a questão da intolerância religiosa foi outro tema também, acho que a persistência do racismo também foi um tema, se não me engano. Mas assim, eu fui escrevendo meu texto, obviamente, em relação à estrutura, eu segui o que eu sabia o que eles queriam, que eu fui me preparando. A questão, assim, de eu escrever o texto pensando no que eles diriam, assim, eu acho que, obviamente, eles querem da gente uma visão empática de se colocar no lugar do outro e poder argumentar mesmo que talvez seja uma coisa que você não passe, assim, por exemplo, não sei, um homem escrevendo essa redação, por exemplo. Então, eu acho que é basicamente isso, assim, eu segui todos os recursos que eles queriam na questão estrutural, mas eu escrevi o que eu acreditava ali, óbvio que tem um direcionamento, mas eu acredito que não acho que alguém vai dizer, tipo, não, a violência não existe, a violência não persiste, ou não é tolerância religiosa. Eu botei, assim, como se eu estivesse analisando aquela problemática no dia a dia, como ela ocorre e por que eu acho que ela ocorre, o que podemos fazer para mudar. Amanda, hoje as aulas de língua portuguesa, na verdade as aulas são feitas de forma interdisciplinar, né? Não só a aula de língua portuguesa, mas a gente traz para o texto conhecimentos de várias áreas, né? Conhecimentos da filosofia, da sociologia, da história, da geografia, e muitas vezes nós somos orientados ao escrever de trazer esse repertório sociocultural para dentro do texto. Você, assim como muitos candidatos, quando foram escrever a redação do Enem de 2015, cita a célebre frase da escritora feminista Simone de Beauvoir. Entretanto, você faz de uma forma diferente, porque você se apoia na frase da escritora e da filósofa, mas contrariando-a. Isso foi intencional? Então, sim, porque eu acredito, assim, eu gostaria que funcionasse dessa forma que ela diz, que não se nasce mulher, só uma mulher. Eu só acredito que, infelizmente, na nossa sociedade, a partir do momento que você nasce, a partir do momento em que, bom, ela é uma mulher, a partir desse momento você acaba trazendo vários rótulos. É mulher, vai ter que, sei lá, vai ter que servir o marido, vai ter que ter tal, vai ter que ter tal emprego, vai ter que fazer tal coisa. Então acaba que a gente é colocado assim numa redoma de que, tipo, você é mulher, você é isso, se você for homem, você é aquilo. Então acho que, infelizmente, a nossa sociedade, ao longo dos anos, assim, em todo o nosso histórico, acaba que a gente coloca as mulheres num potinho, assim, elas têm que agir dessa forma. Então, infelizmente, eu não acho que dá pra gente, assim, se tornar mulher ao longo das nossas vivências, assim, acaba que tem esse determinismo. Então, foi intencional justamente para provocar esse questionamento. Por que a gente não tem o direito de se tornar mulher? Por que a gente nasce já, recebe rótulos, a gente recebe roupinhas novas, a gente recebe já, essa daí, por exemplo, você cozinha bem, então você vai cozinhar com seu marido, você não vai querer ter filhos? Como assim? Então, eu acho que foi intencional, sim, porque eu queria trazer esse questionamento. Por que nós não temos o direito de sermos quem queremos ser de acordo com as coisas que a gente quer? Amanda, além dos dados objetivos usados na sua redação, como por exemplo, você cita, o mapa da violência 2012, o balanço 2014 sobre os tipos de violência, você usou dados de experiência, como seu conhecimento de mundo, seu repertório sociocultural, para afirmar que existe uma espécie de determinismo biológico em relação às mulheres, para afirmar que a mulher é vista como fonte de prazer para o homem? Bom, assim, como a gente falou também, a questão
é uma questão de empatia. Não necessariamente uma coisa que aconteceu comigo, Amanda, mas é uma coisa assim, a gente vive na sociedade, a gente vê o que as pessoas sofrem, a gente consegue se colocar no lugar do outro e ver que isso é uma realidade. Então, por exemplo, como eu mencionei, homens podem escrever sobre a violência contra a mulher, sobre a persistência dessa violência e por que isso ocorre. Porque é questão de você se colocar no lugar do outro, você tentar entender por que a nossa sociedade age assim, por que isso continua acontecendo. Então não são necessariamente experiências minhas, mas experiências de pessoas que eu vivi, assim, experiências que a gente vivencia na rua, no ambiente de trabalho, no ambiente de estudo, o que a gente vê nos jornais, o que é noticiado. Então não necessariamente foram coisas minhas, mas coisas que eu, ao longo de toda a minha formação, tudo que eu estudei, as pessoas que eu convivi, a soma disso tudo, como eu poderia dizer como ocorre a violência contra a mulher, por que ela persiste. Amanda, hoje já há uma linha de pesquisa, um estudo, e eu acredito nisso, de que o texto é um processo. Sobretudo a escrita de um texto dissertativo, argumentativo, ele se dá em várias etapas. A escrita não começa quando você toma o papel e o lápis e começa a escrever, mas que há etapas anteriores à escrita propriamente dita. E uma dessas etapas é a questão do planejamento, ou seja, há um roteiro, há um mapa a ser traçado, seja ele de forma escrita, seja ele de forma mental. Antes de escrever o seu texto, você pensou nesse texto, você planejou, você tinha esse texto mentalizado? Então, antes de iniciar o texto, eu tinha uma espécie de um mapa mental de como eu iria responder aquilo, porque eu gosto de pensar no texto, basicamente assim, Amanda, por que a persistência da violência contra a mulher? E pensar o que eu sei sobre isso, o que eu posso argumentar sobre isso, como eu posso me embasar sobre isso e o que eu acredito que pode ser feito para mudar. Eu não peguei e escrevi, não fiz um rascunho, não fiz um esqueminha, mas estava tudo na minha cabeça, pensando assim, como foi o que eu mencionei. Eu gosto de pensar como o texto dissertativo argumentativo do Enem, como uma problemática e uma pergunta a ser respondida. Então eu pensei na minha cabeça as coisas que eu ia argumentar e fui escrevendo e o texto foi fluindo. Então eu fiz esse mapa na minha cabeça, mas eu não fiz nada escrito, eu não fiz um rascunho, não fiz uma preparação de depois passar a caneta, eu não fiz isso, mas na minha cabeça eu estava sistematizando como eu iria poder responder essa problemática. Amanda, ao longo do desenvolvimento do seu texto, você vai construindo suas asserções, suas proposições, acumulando, relacionando vários argumentos em defesa do seu ponto de vista, ou seja, de que a violência contra a mulher persiste por ter raízes históricas e ideológicas. Para você articular, relacionar nesses argumentos, você apresenta um repertório diversificado de recursos coesivos. De onde vem a experiência desses mecanismos linguísticos que você empregou tão bem na sua redação? Bom, assim, ao longo de toda a minha formação, assim, eu sempre gostei muito da língua portuguesa, de estudar português, assim, então eu já tinha uma bagagem, assim, eu já era relativamente boa, assim, nessa área. Mas no terceiro ano, quando a gente começou a se preparar para esses textos dissertativos e argumentativos do Enem, foi bem frisado pelos nossos professores esses recursos coesivos que a gente deveria usar. Então eles até davam esqueminhas pra gente, para pensar, para treinar, assim, para saber em qual momento utilizar cada um deles. E que era importante não necessariamente você gravar, assim, mas você saber quando cabe usar qual recurso coesivo, assim. Então, assim, eu acho que eu já tinha essa bagagem minha, mas claro que todo esse estudo, esse preparo no terceiro ano que eles deram pra gente, assim, no colégio que eu estudei, isso foi ajudando a saber aonde colocar cada um deles e como eu poderia articular minhas ideias melhor, porque às vezes você coloca as ideias, mas se você não botar esses recursos coesivos, acaba que elas não ficam bem articuladas. Então, isso é uma parte muito importante do texto. Então, isso foi apresentado pra gente de forma repetida, a gente tinha aulas, assim, frisando como você pode usar, em que caso você pode usar, quando você utilizava errado, quando você explicava por que naquele caso não pode ser. Então eu acho que foi todo esse acúmulo desde a bagagem que eu já tinha, da minha formação, tanto no ensino médio quanto no ensino básico, assim. E teve essa questão do terceiro ano que eu me preparei mais, assim. Então eu acredito que tudo isso contribuiu para eu poder saber como eu iria fazer essa conexão de ideias no meu texto, assim. Perfeito.